Olá, meus queridos irmãos, meus amigos. Mais uma vez, estamos aqui com a palavra abençoada que fala sobre Deus. É o dono do tempo. Nós olhando para Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo de número 1, vem nos dizer: tudo tem o seu tempo determinado e há todo propósito debaixo do céu. Meus queridos irmãos, todos nós temos o nosso tempo desde criança até a nossa velhice. Alguns não chegam nem à sua adolescência, outros não chegam na sua juventude, outros não chegam na idade madura e outros não chegam na idade de velhice. Mas dentro do tempo que Deus nos concede na terra, o que nós devemos fazer? Aproveitar esse tempo para achegarmos a Deus, para sermos amigos de Deus, para termos comunhão com o nosso Deus. Se nós olharmos para as mudanças que o tempo faz na vida do homem, olhando para a vida de Salomão, na sua mocidade ele escreveu o livro de Eclesiastes. É um livro que fala de amor, fala de carinho, isso fazendo um relacionamento de um casal e simbolizando a união de Cristo com a igreja, né? O amor que Deus tem para com a sua igreja. Agora, na sua mortalidade, aí nós já vemos Salomão escrevendo o livro de Provérbios, um livro que expõe sabedoria, prudência, ensinamentos, e agora, na sua velhice, ele escreveu o livro de Cantares, né? E a gente pode observar um versículo muito conhecido que diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, Salomão, depois de conquistar tudo, fazer tudo, ser o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, ele chegou no final da sua vida e disse: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, meus queridos irmãos, todos nós temos dois tempos na nossa vida. Temos tempo de alegria, temos tempo de tristeza e temos o tempo de saltar de alegria. É como diz aqui no livro de Eclesiastes, que nós acabamos de ler. Mas uma coisa eu digo para vocês, meus queridos irmãos: Deus, ele tem o controle do tempo nas nossas vidas. Assim como nós nascemos, ele já escreveu a nossa trajetória. Então ele tem o controle do tempo na nossa vida. E nós, diante do tempo de Deus, nós somos uma gotinha de água no oceano. Eu digo a vocês que no tempo em que Deus nos concede para nós vivermos, é apenas uma gotinha no oceano, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Então, Deus, ele é o dono do tempo. Deus, ele colocou o tempo, nós, no tempo dele, pela sua graça e pela sua infinita misericórdia, nos concedeu vida no meio desse tempo. E Deus também, a gente olhando para a palavra de Deus, a gente vê que Deus agora, ele coloca uma figura muito importante nesse tempo também, que foi Moisés. No primeiro tempo da vida de Moisés, nós vemos Moisés sendo instruído no Egito, aprendendo nas melhores faculdades do Egito, filho da filha de Faraó. Agora, no segundo tempo, a gente já vê que Moisés, ele foi pastorear as ovelhas de seu sogro Jetro. Esqueceu todo o tempo que ele esteve no Egito. Por que isso, meus queridos irmãos? Moisés aprendeu no Egito, Moisés aprendeu no deserto, pastoreando as ovelhas. Por que aconteceu isso na vida de Moisés? Porque Deus tinha um outro tempo, um tempo para ele ser o libertador da nação de Israel. Então, tudo que aconteceu na vida de Moisés foi instrução. Às vezes passamos por caminhos difíceis, caminhos de tribulação, de angústia, de mudanças tremendas na nossa vida, mas em tudo saiba que Deus no tempo, ele tem o controle da nossa vida, e saiba que ele nos conduz num tempo de bênção. Ainda que pareça que está tudo perdido, ele nos conduz no tempo para sempre nos fazer vencedores. Creia nisso,
em nome de Jesus. Aleluia. Lá em Isaías 55, 8 ao 9, vem dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Dê glória a Deus por isso. Porque o caminho de Deus é um caminho perfeito. E os pensamentos de Deus para nós é pensamento de bênção, meus queridos irmãos. Moisés, ele não aceitou ser filho da filha de Faraó, porque Deus já tinha um tempo muito mais excelente para Moisés. Se Moisés tivesse sido até um faraó, a sua história já teria sido perdida no tempo. Mas, como Moisés, como libertador, ele tornou-se o homem mais conhecido e fez história na terra. Aleluia! Porque Deus conduziu ele no tempo. E no deserto, ele esqueceu realmente o que ele aprendeu no Egito. E nós vemos que ter lembrança do Egito não te leva a lugar nenhum. Então, quando Deus nos coloca no seu tempo e nos coloca no caminho, aleluia, de bênção que é estar servindo ao Senhor, ali nós somos vitoriosos. Eu digo a vocês, meus queridos irmãos, que a escola no deserto, como passou Moisés, aleluia, nos leva a experimentar o sobrenatural de Deus. Os dois tempos vieram na vida de Moisés. O tempo de esquecer o Egito e o tempo de aprender no pastoreio de ovelhas, para experimentar, como eu disse, algo muito mais excelente. Então creia. Às vezes você não está entendendo o processo, mas Deus está te levando para um caminho que você ainda não conhece, mas é um caminho de vitória. Você pode dar glória a Deus por isso? Dê glória a Deus. Deus tem o controle das nossas vidas. Assim foi no tempo de Davi também. O pastorzinho de ovelha, que foi visto e escolhido por meio de Deus para reinar Israel. Foram anos que Davi passou após a unção que Deus derramou sobre ele, quando o profeta Samuel veio na casa de Jessé, seu pai, e ungiu como rei. Demorou anos até que Davi chegasse ao trono de Israel, mas durante esse processo em que Davi ainda não assumiu o trono, Deus estava preparando ele para ser um excelente rei. E foi o rei segundo o coração de Deus. Assim foi também, meus queridos irmãos, na vida de José, enviado para o Egito para ser escravo, porque Deus já tinha o plano de fazer dele o governador, para, como governador, pudesse alimentar sua família, que estaria passando fome, mais 26 anos para frente, de quando ele foi enviado. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que Deus, ele é o dono do tempo, ele tem o controle do tempo na nossa vida, e o tempo é um tempo de bênção. José, meus queridos irmãos, ele tinha o desejo que seus ossos não fossem enterrados no Egito, não permanecessem no Egito. E nós vemos, meus queridos irmãos, que passou-se 356 anos que José morreu, seus ossos ficaram sepultados no Egito. Mas quando, irmãos, o povo foi tirado por promessa através de Moisés, eles pegaram os ossos de José, colocaram no caixotinho, e durante os 40 anos de jornada no deserto, eles levaram os ossos de José. E quando eles entraram na terra prometida, José foi sepultado juntamente com seus pais. O que nós aprendemos com isso, meus queridos irmãos? Aprendemos que a palavra de Deus, aleluia, na nossa vida, ela tem o tempo. Nós devemos ser pacientes com o tempo. Às vezes o processo está demorando, mas Deus, ele é o dono do tempo. E agora eu venho te perguntar para você, quanto tempo você está passando por essa enfermidade? Quanto tempo as portas estão fechadas na tua vida?
Quanto tempo você passa por provações? Quanto tempo você chora? Quanto tempo você almeja uma bênção? E agora eu digo para você que nesse versículo que eu acabei de ler aqui no início dessa mensagem, em Cantares 2, e versículo 12, que diz: aparece as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Meus queridos irmãos, tem o tempo de Deus na nossa vida. É conforme diz aqui em Eclesiastes, na palavra que tomamos por base nessa mensagem. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Creia, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo. Aleluia! Seu tempo é propósito de Deus na terra. Aleluia! Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. No tempo de Deus a bênção vai chegar na tua vida. Creia em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela se cumpre. Se nós olharmos ali para Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a parte A, vem nos dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Creia, Deus é na tua vida, você está no tempo de Deus, e no tempo de Deus Ele tem o controle, e o controle de Deus é para te conduzir no caminho de bênção. Amém? Toma posse dessa palavra. Deus é na tua vida, meu querido irmão, minha irmã. Deus é na tua família. Deus é nos teus projetos. Deus é nos teus propósitos. Creia, Deus ele tem o controle do tempo. Você está no tempo de Deus, e no tempo de Deus é tempo de bênção. Você pode dar glória a Deus por isso? Ora a Deus junto comigo. E nessa oração, tudo que você irá apresentar comigo aqui nessa oração, creia, Deus nesse tempo estará te ouvindo e respondendo às suas orações, segundo a palavra que nós pregamos, porque a palavra é dele e a nossa boca é apenas um canal para emitir a palavra que chega no seu ouvido e desce para o seu coração. Amém? Pai bendito, querido, Pai de misericórdia, eu entrego essa vida nas tuas mãos, esse irmão e essa irmã, e peço as mais ricas bênçãos do céu, Senhor, a todos eles. Olha para essas famílias, para essas vidas. Olha, Senhor meu Deus, para as necessidades. Olha, Senhor meu Deus, para tudo que teus servos e as tuas servas precisam. Realiza um milagre de cura, de libertação, Senhor. Abre portas, quebra correntes, Senhor. Faça o sobrenatural na vida de cada um. O Senhor, meu Deus querido, é o dono do tempo. O tempo de cantar chegou na vida desse irmão e dessa irmã. Meu Deus, derrama as tuas bênçãos. Faça a tua obra para a glória do teu nome. É em o nome de Jesus que nós oramos. Pedimos e te agradecemos, certo da tua bênção e da tua resposta em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Manda esse vídeo para mais pessoas também, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Deixe o seu comentário, é muito importante para mim que todos deixem seu comentário e também seu pedido de oração. Eu tenho maior prazer em estar orando por você. Amém? Fiquem todos com Deus, com a mais rica bênção do céu, vinda para o meu e seu coração. Amém.